abençoa cada um, Senhor, que tirou esse momento para estar na tua casa, Pai, para escutar e aprender um pouco mais da tua parte, Senhor. Vem ser conosco, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, hoje culto de missões. Por que nós não falarmos de algo tão especial que foi essa ordenância que Jesus deu a seus discípulos? Nós sabemos que quando falamos de missões, não é fácil, porque já está falando missão, já é algo que nós devemos fazer. E muitas das vezes nossas atribuições, as nossas lutas, o nosso dia a dia, muitas das vezes deixa pouco tempo para nós fazer missões. Mas nós sabemos que missões é um chamado à obediência, a obedecer àqueles que nos chamou, aquele que nos dá a oportunidade de muitas das vezes anunciar aquela graça que nos alcançou e que hoje nós estamos aqui para ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez e ainda há de fazer nas nossas vidas. Missão começa com obediência. Se nós formos viajar na Bíblia, nós vamos ver alguns pontos. Não precisa os irmãos abrir a Bíblia, eu marquei aqui, eu vou lendo e vou falando aquilo que o Senhor fala ao meu coração. Se nós formos voltar na Bíblia, nós vamos lá no início e nós vamos ver que Deus cria todas as coisas. E no versículo, em Gênesis 1, no versículo 28, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse homem seria Adão. Adão teria uma missão a designar e a ordenar as aves, tudo aquilo que ali existia naquele lugar. E nós vemos que por um certo tempo veio a fugir do controle de Adão, porque nós sabemos da história da qual a serpente vem surgir e vem atribuir à mulher de Adão, a Eva, a que vem a gerar aquela situação da qual veio desagradar a Deus. E Adão esquece que a missão dele seria todos os dias ele tinha um encontro com Cristo, com Deus. E aí Adão esquece do maior compromisso que ele tinha e dá ouvido à esposa. Não que a nossa ajudadora não seja a melhor pessoa abaixo de Deus para nos aconselhar. Eu tiro lá por casa, muitas das vezes, para mim dar um passo. Primeiramente orar a Deus, segundo minha esposa estando do meu lado. E nós vemos que isso saindo do controle, veio surgir e entrar no mundo o pecado. E nós não saímos de Gênesis ainda, e nós chegamos até a Gênesis 6, onde a qual vem falar de Noé. E Deus dá uma missão a Noé. O pecado já tem se alastrado. Então Deus dá uma missão a Noé dupla. Primeiro, constrói a arca e prega a palavra. Mas Noé era taxado como louco. Naquela época ninguém esperava que viesse a acontecer um tal grande dilúvio que viesse surgir e a necessidade de usar uma arca para sobreviver. Mas nós sabemos que o trabalhar de Deus é diferente do homem. E aquele que creu no que Noé estava fazendo e pregando a palavra de Deus, que foi ele e a família, herdou a salvação. Mas nós continuamos a ver que o pecado continua. E aí necessita que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, viesse até a terra para dar a vida por mim e por você, para que hoje nós possamos estar na casa do Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vir à casa do Senhor não é uma obrigação, e sim gratidão. Voltando para o capítulo de Mateus 28, nós vemos aqui que Jesus nos dá uma ordenância. Fala com seus discípulos, mas que serve para mim e para você. Mas fica uma pergunta: nós estamos dispostos a obedecer o chamado de Deus na nossa vida? Porque não é fácil.
Muitas das vezes você chega até aqui à igreja, só você e Deus sabe como é que está a sua situação. Mas nesse momento, muitas das vezes é preciso você ter uma visão ampla em meio a algumas oportunidades e dar estratégia para que você venha pregar. Venha convidar um irmão de trabalho, do colégio. Mas, presbítero Leandro, você está passando por um momento difícil e precisa pregoar a palavra de Deus? Sim. Não é fácil. Nós vamos ter momentos aqui na terra que até o nosso Jesus Cristo passou. Quando ele está na cruz do Calvário, ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que faça segundo a tua palavra. Aquele momento Jesus estava angustiado, mas nem naquele momento ele voltou atrás e fala: Deus, meu Pai, eu não tenho culpa de tudo isso que aconteceu. Me tira daqui e deixa que com eles que façam o que eles pecaram contra ti. Não, Deus, se for possível de mim, se for possível, tira de mim esse cálice. Mas Jesus Cristo se entregou na cruz por mim e por você. Nós vamos em Isaías 6:8, se não me falha a memória, em meio a um momento de turbulência naquele período, troca de reis, brigas, guerras, que não é diferente no tempo de hoje. E Deus vem fazer uma pergunta a Isaías dessa seguinte forma: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me. Em momento difícil, nesse momento Isaías estaria sendo escolhido para ser enviado e pregoar a palavra do Senhor, que não é diferente nas nossas vidas. Nós temos a oportunidades e Deus nos dá a estratégia para nós pregoarmos a palavra dele, para nós lançarmos um convite. Hoje nós temos aqui uma bem-aventurada, a irmã Gorete, está visitando a igreja. Mas se nós perguntarmos aqui, quantas pessoas nós convidamos? E não é difícil. O tempo foi chuvoso, foi. Mas muitas vezes, em vez de nós lançarmos um convite através de umas redes sociais, que alcança, não tem nem limites, nós não lançamos o convite e nos distraímos muitas vezes com coisas insignificantes. Então que Deus possa nos cobrar cada dia mais, para que essa chama venha arder no nosso coração. Porque se nós viajarmos mais um pouco à frente, nós vamos ter o exemplo de Jonas, o fujão. E nós sabemos que no versículo 20, Jesus vem falar que estará conosco até a consumação do século. Ele foi, mas enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que todos os momentos das nossas vidas, fácil ou difícil, de choro, de alegria, Ele estará do nosso lado. Tem nos dado e nos dá uma arma potente, que é os nossos joelhos e o poder da oração, para que nós venhamos falar diretamente com Deus. E em meio à oração, muitas das vezes que nós não conseguimos fazer missão ao contribuir, nós podemos orar por aqueles que vão. Nós podemos interceder por aqueles que se afastou. Mas me perdoam os irmãos o que eu vou falar. Hoje nós vivemos um tempo que as maiores perseguições dentro da igreja, está dentro da igreja muitas das vezes. Nós vemos que eu observo e vejo dessa forma, que muitas das vezes, como infelizmente
algum irmão chega a se afastar da igreja, a maior dificuldade para ele voltar não é muito das vezes as coisas do mundo, e sim os irmãos que se deixam ser usados dentro da igreja para apontar, para fazer comentários que não convêm. Então que nós possamos orar a Deus para que esse espírito não venha entrar no meu e no seu coração. Que nós possamos entender as estratégias que Deus muitas das vezes nos dá para que nós venhamos pregar o Evangelho de Deus. Nós voltando para o texto que foi lido, nós vemos que Jesus fala que é dado poder nos céus e na terra. Ide. Jesus diz vá. Jesus, ide, vá. Nós temos ide, nós temos ido fazer o que Deus nos ensina. Nós temos pregoado para os nossos colegas de trabalho a palavra de Deus, até com o nosso testemunho. O irmão pode se sentir à vontade de vir conhecer esse Cristo que nós conhecemos. E ensinar a todas as nações. Aqui, quando Jesus fala todas as nações, Jesus não nos limita, que muitas das vezes aquela pessoa que o ser humano gosta muito de dizer, não, eu não vou com a cara de fulano. Aqui Jesus está dizendo que nós devemos pregar a essa pessoa. Não existe para mim e para você, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de cicrano. Existe para mim e para vocês um ensinamento que Deus diz que nós devemos pregoar a palavra dele, para que a mesma trajetória que nós estamos fazendo aqui na terra, que é herdar a salvação, as pessoas possam entender que só em Jesus Cristo que tem essa salvação. Que as pessoas possam entender que só esse Deus maravilhoso que nós servimos, que nos dá a saúde, que nos dá as bênçãos dos nossos filhos. Eu tenho 3 que lá em casa são maravilhas. Tem uns momentos que o pescoço quer engrossar, a gente passa uma lixa, dá uma afinadazinha, que os jovens de hoje é dessa maneira. Mas são minhas bênçãos. E eu não canso de agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Passo por dificuldades, mas Ele tem sido fiel. O chamado à missão é um convite à ação, a nós termos ação, a nós sairmos, a nós pregoarmos a palavra de Deus. A necessidade é tremenda. Nós passamos agora o momento de uma festa mundana, e nós formos pesquisar, nós vamos ver a quantidade de coisas que são feitas nesses períodos que não agradam a Deus. E será que nós usamos um momento para convidar alguém nesses dias para ir? Sabemos que é difícil. O mundo lá fora está oferecendo prazo todas as horas, coisas que aos olhos humanos são coisas boas, mas aos espirituais só nos afasta do nosso Deus. E cada um de nós possui um papel nesta grande história de amor de Deus com o ser humano. Essa história de amor de Deus com cada um de nós vem acontecer quando vem lá em João 3,16, que vem dizer que Deus dá o seu Filho único para morrer por mim e por você na cruz. Então, Deus enviou o teu Filho para morrer por mim e por você na cruz. Ele não nos pede que nós vá até uma cruz morrer pelo nosso irmão, mas nos ensina que nós possamos nos alegrar e chorar, assim quando é necessário, ao lado do nosso irmão. E aqueles que não conhecem a palavra de Deus, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, para pregoar essa palavra, para lançar o convite, para dizer que o nosso Deus era o único Deus
que através dele nós vamos herdar a salvação eterna, que não existe um caminho nenhum a não ser o caminho de Jesus Cristo a chegar a nosso Deus, a chegar à glória. Se nós sairmos desse caminho, fugindo um pouquinho do texto que foi lido, nós indo para o texto do filho pródigo, nós vamos presenciar novamente o tamanho do amor do Pai. A Bíblia fala no livro de Lucas que o filho mais novo vem pedir a parte da fazenda. A parte da fazenda representa a herança. A herança para mim e para você é a herança da salvação, a herança de ir para a vida eterna, de morar no céu. E ele sai da presença do Senhor. Nós saímos da presença do Senhor. Deus não deixa de ser comigo e com você, mas é diferente, é no livramento, é nos guardando, é nos dando muitas das vezes igual o pescador linha para que o peixe possa cansar, e quando ele cansar ele vai puxar e voltar para o caminho do Senhor. Mas a Bíblia não relata de momento algum que aquele pai deixa de amar o seu filho, mesmo o filho tendo se antecipado, pedindo algo que não pertencia naquele momento. A Bíblia também não relata que ele estava lado a lado com o pai, ajudando, cuidando das coisas, mas ele pede, ele diz que é dele. O pai também não indaga, dá. E ele vai. E ele indo, ele vai fazer o quê? Gastar todo o dinheiro. Tudo aquilo que lhe pertencia, ele gasta. Com as coisas que a qual ele achava que agradava a ele. As coisas que a qual ele achava que não se acabaria aquela herança que a qual ele tinha pedido. Mas ele chega um momento que ele vem reconhecer que só na casa do pai ele tinha abundância de pão. Mas ainda tem um ponto de interrogação. A primeira coisa que ele relata: os trabalhadores na casa dele, do meu pai, têm abundância de pão. Para depois ele vir dizer: pequei contra os céus e a terra. Depois ele vem reconhecer. E ele volta. E a Bíblia fala que o pai está de braços abertos para receber o filho. É dessa forma que o nosso Deus trata a mim e trata você, independente de cor, de raça, de família. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele está de braços abertos para atender a mim e a sua petição. Mas não vamos ser egoístas. Tem pessoas aí fora necessitando das nossas orações, que nós pregoamos a palavra de Deus, que nós vamos até Ele, que muitas das vezes não tem força de chegar até aqui e trazer Ele à casa do Senhor. Vamos buscar um pouco, fazer o nosso papel de missionário, orando, contribuindo com missões, que não é fácil. Nós sabemos que nossos missionários que estão nos países aí fora já passam por muitas perseguições. Imagine se passasse necessidade, que nós sabemos que não é fácil que passa. Se nós perguntarmos aqui quem não passou uma necessidadezinha, que seja financeira, que seja em algum momento, eu acredito que todos vão levantar a mão. Imagine nossos missionários que estão aí fora. E muitas das vezes nós não oramos por eles, achamos que nosso tempo é pouco demais, nós não queremos contribuir, porque esse é um mal que tem entrado dentro da igreja, porque a igreja necessita. A igreja necessita. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós possamos voltar cada dia mais para o meio missionário. Não sou pregador, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu digo que lá em casa eu fui chamado para carregar água para minha esposa, e ela prega e louva, né? Então, que Deus possa abençoar cada um. Para mim é um enorme prazer estar aqui mais uma vez. Meio uma dificuldade de transporte, mas sempre que der a gente vai buscar estar vindo visitar os irmãos, né? Que nós possamos nos alegrar cada dia mais junto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.